Quem aí tem uma história inspiradora para contar? Sabe o que a minha convidada de hoje me respondeu? Eu. Gente, hoje eu tô aqui com uma mulher forte e eu gosto muito de mulheres fortes. Mas eu não vou contar para vocês por que a Denise Matos é quase uma supermulher e nós vamos descobrir juntos durante esse nosso bate-papo. Hoje eu tô aqui com a Denise, muito feliz em poder compartilhar, você contar pra gente um pouquinho da tua história. Eu já conheço um pouco, mas vou me aprofundar aqui com vocês. E eu queria que você começasse contando pra gente um pouquinho quem é a Denise Matos. Hoje, em primeiro lugar, né, um prazer imenso meu de estar aqui com essa Karina já há algum tempo, né? A gente tem uma paixão uma pela outra de muitos anos, uma admiração muito grande, né? Eu fico muito feliz, parabéns pelo trabalho, né? Pelo Cá Entre Nós, tá muito bacana mesmo. Você trazer essas histórias inspiradoras, né? E quem é Denise Matos? Hoje eu sou profissional da área de marketing político, né? Minha formação base é a pedagogia. A Denise Matos é uma mulher de 37 anos hoje, que só chegou onde chegou, né? Claro, com Deus em primeiro lugar e pela história que me trouxe até aqui, né? Pela história de superação que me trouxe aqui, que é a minha história de adoção, a qual eu gosto muito de contar. Gente, é isso mesmo. A Denise é uma mulher que foi adotada na infância. E foi essa história que motivou a Denise a estar aqui com a gente hoje. E ela quer contar um pouquinho pra gente esse processo, como foi e como ela está hoje. Vamos começar do começo? Então, conta pra gente como tudo começou. Cá, foi assim, aos 6 meses de idade, as minhas mães se conheciam, eram amigas de empresa, de trabalho. Elas trabalham naquela antiga empresa que era de pasta de dente. Talvez a galera mais velha vai lembrar, né, da Colinos. Então elas trabalhavam nessa empresa e se conheciam. A minha mãe biológica procurava um trabalho que ela conseguisse ganhar mais. E nesse trabalho, ela conseguiu trabalhar em casa de família, antigamente a gente falava, né? De empregada doméstica, onde ela dormia no local. Só que nesse local ela não tinha como me levar, e ela tinha acabado de me ganhar. E com 6 meses ela conversou com a minha, então, mãe de criação, que vem a ser a minha mãe de criação. Ela falou, olha, a minha mãe, que vem a ser a minha avó, pode ficar com ela durante a semana para você trabalhar, dormir no trabalho e depois você a pega no final de semana. E assim foi, assim aconteceu. Então, na realidade, antigamente as pessoas faziam muito isso, né, para se ajudar as famílias, as mulheres. No caso, a minha mãe biológica era solteira, né? Meu pai havia falecido durante a gestação dela, quando eu estava, né, sendo gerada. Ele faleceu e aí ela era sozinha, né? E aí aconteceu que ficou assim, que eu ficava durante a semana na casa dessa família e aos finais de semana ela me pegava. E como isso mudou? Quando isso mudou? Quando você passou a não mais ficar só durante a semana e você passou a ser filha da sua mãe de coração? É assim que eu vou chamá-la. Isso, é assim que a gente fala. Na realidade, com o passar do tempo, ela começou a não ir me buscar mais. Então, aquele final de semana começou a ser meses, né? Até que passou a ser ano. E a primeira vez ela não foi me buscar durante 5 anos, né? Eu lembro que muitas das vezes eu lembrava na terapia, hoje já superado, a gente vai falar sobre essa fase que foi muito importante para mim. Eu lembrava de diversas vezes eu sentada na escadinha, assim, né? A gente brinca de vestido de bolinha, esperando ela vir me buscar e ela não vinha, né? E isso a primeira vez foi aos 5 anos. Quando ela voltou, meu avô na época era militar e ele não poderia ficar comigo ali, por ele, né, ser militar, ele não poderia ficar com uma criança ali sem uma documentação, sem nada, né? Sem um porquê aquela criança tá ali. Aí é onde acontece a primeira guarda, onde eles buscam essa família, buscam a autorização de um juizado de menor para ficar comigo. Aí acontece a minha primeira guarda. Aí ela vem, aparece, né, volta, e aí meu avô fica meio desconfiado, que vem a ser meu avô, que é meu pai, que é o pai da minha mãe de criação. Ele fica meio desconfiado, mas ainda deixa ela me levar, porque ele fica assustado. Como que você some e vem buscar ela, né?
E aí, de vez em quando, só que eu sempre voltava doente, porque eu já havia me apegado a outra família, né? Então eu sempre voltava doente. Voltava triste, ou voltava irritada, e aí meu avô começou a não deixar muito. Ele começou meio que desconfiar, achava que ia acontecer alguma coisa. Mas não acontecia nada, era porque eu já havia me apegado a outra família. Esse período dos 5 anos, né, quando a gente estuda até a pedagogia, a gente entende que é onde a criança cria os vínculos, o afeto, tudo. E isso aconteceu sem ela. E eu criei afeto por essa família, né? A minha mãe de criação já tinha 3 filhos homens e pediu a ajuda do meu avô, o pai dela, para ficar comigo. Então, meu avô, minha avó, junto com ela, não, a gente te autoriza e te ajuda. Porque a minha mãe de criação tinha os 3 filhos homens, solteira, e morava com o que venham a ser meus avós, os pais dela. Então, teve que ter todo um combinado ali na família. Vamos ficar com ela, vamos cuidar. E aí foram se passando os anos, e quando eu dei por mim, eu já tinha 15 anos já. Eu queria que você contasse pra gente quando você começou a entender que você tinha 2 mães. Assim, como elas tinham esse contato, né, da mãe de criação e da mãe biológica vir de vez em quando me pegar, né, de ficar comigo aos finais de semana, tudo, então não houve um momento assim, ela é a mãe da barriga, ela é a mãe de criação. Eu sabia que eu tinha as duas, né, a hora tinha uma, a hora tinha outra, mas que eu convivia mais com uma e menos com a outra. Não houve um momento, olha, vamos, senta aqui, a gente vai te contar, né? Por isso que eu costumo falar que a minha adoção, ela aconteceu por osmose. Eu estava inserida ali no meio da família, quando eu vi eu era parte daquela família, os meninos me tratavam como irmã, né? Tem o mais velho, que já tinha, o do meio e o Renato. Eu e o Renato, que temos idade próximas, então todo mundo achava que a gente era até gêmeos, porque a gente tinha a mesma estatura, nossos aniversários eram feitos juntos, né? Porque antigamente ou se fazia uma festa ou não dava para fazer. Então, como as nossas datas são próximas, coisa de quase um mês, nossas festinhas eram sempre juntas. Tenho várias fotos assim das nossas festinhas juntas, né? Tive muito carinho de toda a família, né? Tive muito afeto dos meus avós, né? Eu falo que muito de mim, muito da minha personalidade, do meu caráter, ele foi formado através dos meus avós, né? E do meu avô, acho que em especial, que é quem me trouxe essa característica de força, assim, né? Talvez por ser militar, por ter sofrido muito preconceito, né? Porque ele era negro, trabalhou com famílias que tiveram algum preconceito com ele, mas ele sempre foi muito forte, ele sempre foi muito o homem da família, ele exerceu muito esse papel. Então essa força eu trouxe muito dele, assim, né? E ele me chamava de filha, eu tratava como pai, tanto é que eu falo avô assim, mas é meio confuso na minha cabeça, mas para as pessoas entenderem, porque eu o chamava de pai, porque eu via a minha mãe de criação, que é filha dele, o chamar de pai. Então eu comecei a chamá-lo de pai e os meninos chamavam ela de mãe, e eu chamei de mãe. Então, assim, aconteceu, né? Quando eu dei por mim, eu tinha 15 anos e estava inserida naquela família. Quando a Denise fala, penso que vocês também observem o que eu tô vendo aqui. Tudo super bem resolvido. Sempre foi assim? Não. Hoje sim, Kai. Eu falo assim, que durante algum tempo eu contei muito essa história, mas de uma forma a esconder de mim mesma e colocar para debaixo do tapete como se tivesse resolvido, né? E eu acho que nada na vida mal resolvido é bom, né? Porque isso atrapalha muito a vida da gente. Durante muito tempo eu tive muita mágoa da minha mãe biológica, né? Tive muita mágoa dela porque eu não entendia o porquê ela tinha me dado, o porquê ela não queria ter ficado comigo, o porquê me via muito à mente aquelas lembranças onde ela dizia que ia ir me buscar. Meu avô, ele tinha telefone na época, né? Isso em 90 alguma coisa, era muito raro. Então ela ligava, eu lembro que eu corria a escada, atendia o telefone, ela falava, filha, eu vou te buscar, dia das crianças, seu aniversário e tal. Então eu ficava naquela expectativa, né? E por diversas vezes essa expectativa foi muito frustrada. Então eu cresci com um sentimento de rejeição, né? Porque a gente imagina tudo, que todo mundo pode te deixar, menos a sua mãe, né? E eu já tinha o agravio de não ter o pai, né? De não ter tido essa referência, não uma referência, mas de ter um contar. Aconteceu isso. Porque durante muito tempo ela meio que escondeu. Eu tive a referência de pai no meu avô, né?
não tive essa falta de pai, mas eu não tinha assim a história completa. Então isso me magoava, e porque em alguns momentos eu a ouvi dizer que ela morreria sem me contar quem era o meu pai, sem me contar a verdade, porque eu tinha muita ânsia de conhecê-lo. Mas não conhecer lá a pessoa, mas conhecer a história, saber de onde eu vim, né? Eu falava muito assim, quando eu crescer, quando eu tiver uma filha, um filho, eu vou querer contar para ele a minha história completa, né? E falta ali o pai, por que ela não conta? Então eu cresci com esse ressentimento. Me fez muito mal, tive muitos problemas com essa questão da rejeição, me trouxe agravos ali profissionalmente, pessoalmente, em relacionamento, todas essas coisas, né? Não foi sempre assim bem resolvido, não. Quando você olha para a tua história, hoje, já com essa maturidade, por que você considera que isso aconteceu com você? Cá, em primeiro lugar, assim, o que me ajudou muito foram as terapias, né? Eu procurei profissionais, né? Eu conversei com pessoas mais velhas. Acho que por ter sido criada com os meus avós, eu sempre gostei muito de ter contato com pessoas mais velhas, de aprender com eles. E eu conversei com muita gente, então tiveram diversas pessoas que me ajudaram a chegar nesse nível hoje, né? A terapia, ela foi principal e Deus em primeiro lugar. Eu comecei a entender que ninguém dá o que não tem. Né? Às vezes a gente cobra muito. Quando eu falo assim, que a gente espera tudo, que todo mundo nos deixe, menos os nossos pais, a nossa mãe. Mas isso eu pensava na época, né? Hoje eu entendo que as pessoas não são perfeitas. Por mais que sejam os nossos pais, eles não são perfeitos, eles não serão, ninguém é perfeito, né? E eu comecei a entender que ela também não teve a base que eu tive, porque eu falava assim, eu jamais faria isso. Só que eu tive uma base que ela não teve. Eu tive amor, eu tive compreensão, eu tive ensinamento, né? Eu tive muitas coisas que ela não teve. Então, como cobrar de alguém algo que ela não teve? E eu acho que hoje o nosso maior erro como ser humano é esse. É querer extrair do outro o que ele não tem. A gente só consegue dar o que tem. E só depois de entender tudo isso que eu consegui perdoá-la, que eu consegui entender, né? Eu passei por um momento de depressão por não cuidar realmente de tudo isso. Eu tive um processo depressivo, tudo, e foi onde eu falei, agora eu preciso me cuidar, né? Preciso resolver isso aqui. Comecei a entender que eu precisava mudar aquilo. Onde eu procurei profissionais, tive uma relação maior com Deus e falava muito assim, eu preciso entender. Quando tudo isso aconteceu, ficou muito claro. É o momento onde eu ligo para ela, a gente conversa, eu falo assim para ela, eu quero que você me conte a sua versão, né? Eu deixei a minha de lado, eu deixei assim, eu acho que ela poderia fazer assim. Aí ela conta dela, eu perdoo e tá tudo certo. A gente não tem uma relação próxima hoje porque a gente foi criado longe. Ela mora na capital, eu moro no interior, né? Então assim, a gente acabou não criando um vínculo, mas de vez em quando ela me liga, a gente tem o WhatsApp, datas comemorativas, tudo. Eu a respeito. Porque ela poderia ter me abortado, por exemplo, e ela não fez. Ela me deu para uma família que ela viu que era uma família bacana, ela não me deu para qualquer um. E ela teve os motivos dela. Mesmo talvez na época eu achando que era errado, ela fez para me proteger. Né? Então eu falo muito isso para ela, assim, eu não tenho ressentimento nenhum de você, porque ela às vezes se culpa ainda, acho que ela carrega isso. Então eu procuro sempre falar para ela assim, ó, eu te entendo, né? Eu sei que você fez o que você pôde, o que você tinha para fazer, né? E eu sou muito grata por isso, né? Então, quando eu vou a São Paulo, eu procuro tentar encontrá-la. Tenho ido assim muito rápido a trabalho. Então, a gente não tem se encontrado muito, mas a gente se fala, né? Então, acho que toda essa junção fez com que eu entendesse e pensasse exatamente assim. Mesmo a minha vida hoje, né? O meu propósito hoje. Quando eu entendi também o meu propósito de vida, que também muitas vezes é ajudar muitas pessoas que passam por essa situação ou de outras formas que eu acabo ajudando alguém por ter tido essa experiência, principalmente na questão da rejeição, hoje eu entendo que eu precisava passar por tudo isso para que eu ajudasse outras pessoas, para que eu concluísse o meu propósito. E por conta disso, mesmo se ela quisesse ficar comigo, ela não ia conseguir, porque esse não era o propósito, né? Então hoje eu entendo, aceito e é muito tranquilo, né? É muito... Uau! é um nível de compreensão e maturidade diferente. Que bom, né, que você alcançou isso. Com a ajuda de outras pessoas, sim. Você falou aí de profissionais, penso que a tua família também tenha te ajudado.
Mas imagino que tenha determinados assuntos que foi você com você. Sim, com certeza. E como foram, né? Porque eles já passaram. Como foram esses momentos você com você? Olha, Ká, as terapias, né, eu trazia para casa. Eu tive uma terapeuta muito bacana, assim, ela teve uma participação muito especial na minha vida, a Érica em Sertãozinho. Acho que ela nem sabe dessa importância que ela teve na minha vida, porque ela tinha um trabalho de me fazer pensar. E o que você vai fazer com isso? Ela não era uma terapeuta onde ela me escutava, eu chorava, desabafava. Não, e o que nós vamos fazer com isso? Qual que é o passo? Então, a partir disso, eu comecei a entender que não adiantava só eu ficar naquele estágio, que eu precisava resolver. Então, o que eu tenho, né, o que eu posso fazer com o que aconteceu da minha vida. Não adianta ficar estagnado, né? Igual esse momento que nós estamos passando no país. Algumas pessoas são contra ou a favor ao presidente eleito. Mas o que eu vou fazer com o que aconteceu? Né? O país precisa seguir, nós precisamos seguir, né? Então vamos fazer o que com o que nós temos. Então foi tudo isso que aconteceu. Eu comecei a parar, pensar, entender como que eu ia resolver, né? Eu tinha duas opções. Ou eu ficava ali naquele limbo, né? Ou eu me afundava na depressão, ou eu retomava, ou eu levantava, né? Submergia e falava, não, eu preciso resolver isso porque não tenho o que fazer, não tinha o que fazer. Quando você está dentro de um processo depressivo é muito difícil, né? Mas em algum momento você precisa achar essa alavanca. E graças a Deus, com a ajuda da minha família, porque a minha mãe sempre me criou muito igual, os meninos. Apanhava junto. Houve correção e amor, né? Como nós falamos assim. Houve uma criação muito racional. Eu, particularmente, como adotada, eu sou muito contra, né? Até alguns artistas eu já vi que têm filhos adotivos que falam, pra que eu vou ficar falando que ela é adotiva? Pra quê? E por que não? Né? Por que você vai esconder a história dessa criança? E a minha mãe de criação sempre foi muito clara. Você não é minha filha de sangue, mas você é minha filha do coração. Você vai apanhar igual. Aprontou? Vai apanhar igual. Não existia diferença. Meus avós, a minha avó principalmente, vó é mãe com açúcar, né? A minha avó, não bate na menina, que não sei o que, não é sua filha. Minha mãe, não, ela é minha filha. Se eu estou a criando, ela é minha filha, então ela vai ser corrigida igual. E era corrigida igual. Se tinha um chinelo para um, era para os três. Época de comprar material de escola, eu falo assim que é o que eu mais lembro, que eu tenho uma lembrança muito bacana. Ia todo mundo. Ia ser... Vai passar. Pareço não ser, mas eu sou emotiva. Então, época de escola, a gente ia, né, para as lojas de departamentos escolares, todo mundo escolhia junto, né? Até eu tô emocionada. Desculpa. Eu me emociono, mas é porque eu tive muito que muitas crianças não tiveram, né? Eu, por exemplo, eu não consigo ir no orfanato. Eu tenho essa dificuldade porque muitas crianças não tiveram a oportunidade que eu tive. E eu sou muito grata, assim. Eu olho para minha história e falo assim, meu Deus, né? Eu falo muito obrigada, porque muitas crianças não tiveram essa oportunidade. E a gente teve, mesmo tendo uma família muito simples, dentro das suas dificuldades, né? A gente teve de tudo, a gente teve amor, né? Então a gente sempre em casa com a minha mãe, a gente toma café no fundo da casa e fica conversando. E ali a gente fica lembrando de histórias da infância. Nós tínhamos uma vida muito simples, mas nós éramos muito unidos. Existia muito amor, né? Existia correção, mas existia muito amor. Nunca faltou amor, né? Foi algo primordial. Em nenhum momento eu senti diferença, né? Tinha as coisas da escola, criança, quando começou o RG, não tem o nome do seu pai no RG, tudo, né? É porque não tinha. E a gente sempre contava, esqueceram de colocar, né? Aconteceu alguma coisa. Eu fiz um cadastro
Uma vez a moça me ligou e falou: Denise, está faltando o nome do seu pai no cadastro. Eu falei: se você achá-lo, você já coloca. Ela: ai, desculpa, porque não era muito normal para as pessoas. Hoje é tranquilamente normal, né? Então eu falo assim, no caso da mãe, né, que esconde da criança, né? Por que esconder a história? É a história dela, né? Um dia ela vai contar como eu estou contando e ela vai se emocionar, mas não de tristeza, mas de felicidade e gratidão, né? Eu falo assim, hoje eu sou muito, muito, muito grata a Deus, assim, porque eu sei que cada passo que eu dei, né, foi cuidado por Ele, né? Foi assim, foi com a lupa dele, né? E a própria Bíblia diz, né, que mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, Deus jamais o esquecerá. E assim, essa frase faz muito sentido para mim, porque mesmo no momento em que a minha mãe, da forma dela, do jeito dela, não teve condições de ficar comigo, ou me rejeitou, né, ou pelos problemas dela, Deus não se esqueceu de mim, né? Então isso para mim é a maior gratidão que eu tenho. Então por isso que o que eu posso fazer pelo próximo, o ato de servir, né, que nós estávamos falando, ele é importantíssimo. Então o que eu posso passar com a minha história, né, o que eu posso contar e ajudar as pessoas com ela, eu faço. Eu só tenho uma dificuldade de ir a orfanatos, porque eu quero levar todo mundo, porque a gente vê ali que o processo de adoção no país também é muito falho. Né? Tem muitas crianças que estão chegando à vida adulta e sequer tiveram oportunidades, porque o sistema é falho, por conta de toda uma burocracia, muitas crianças perdem a oportunidade de crescerem em família. Né? E mesmo que essa família seja uma família adotada, essa criança vai ter oportunidades de crescer com exemplos, com bons exemplos, né? Como eu. Né? Eu tive a oportunidade de crescer numa base de uma família que tinha os seus princípios, né? Uma família conservadora, mas que me ensinaram o certo e o errado, que me ensinaram a respeitar o próximo, que me ensinaram a respeitar as pessoas, independente de quem elas são, né? Até por mim, por eu ser adotiva, né? Então eu cresci também sabendo que eu precisava respeitar as pessoas para que eu também fosse respeitada, né? Então isso é muito bacana. Gente, também me emocionei aqui, estou me contendo nas lágrimas, muito, muito rico tudo isso que você compartilha com a gente. É uma forma diferente de ver o mundo e eu fico imaginando que talvez você tenha passado pelo estágio da vitimização. Sim. Em algum momento da tua história, né, quando você relembra isso, quando você vive isso, talvez você tenha se vitimizado. Não percebo essa vítima aqui hoje. Como é que você passou esse estágio? Quando adolescente, né, era muito essa questão, os meus avós iam às minhas reuniões da escola porque a minha mãe de criação precisava estar trabalhando. Ela e meu avô trabalhavam, minha avó não cuidava dos netos. Então, assim, eu sempre pensava, poxa, eu queria que a minha vida fosse igual de toda criança, né? Que os meus pais viessem à minha escola, à minha reunião, porque depois minha avó não sabia explicar, né? Minha avó era analfabeta, então assim, ela não sabia explicar o que a professora tinha falado, tudo, né? E eu conversava muito na escola, né? Você vê que eu falo pouco. Eu era muito faladeira, aí a professora sempre falava, ela é uma ótima aluna, mas ela conversa com todas as crianças, termina a atividade primeiro e sai conversando com todo mundo. Então, assim, eu sentia talvez isso era uma forma de chamar a atenção, né, de ter a atenção das pessoas, mas eu também sentia essa falta de ter uma família normal, né? Ter uma família normal, onde meu pai ia me buscar na escola, porque eu via as crianças, eu tenho as minhas primas e via o pai, né, tendo essa relação. Então, nesse momento da adolescência, não tem como a gente não parar e pensar que a gente quer aquela vida de série de novela, de seriado, de novela, de comercial de manteiga, como a gente fala, né? Existiu essa fase sim. Hoje não. E aí depois com todo esse processo, mas esse processo todo, ele foi se dar a partir dos meus 30 anos, né? E foi o momento onde eu tive o processo da depressão e que eu parei para pensar em tudo e toda essa junção e olhar. Eu acho que quando você tá numa situação, é igual quando você tem amigas que namoram e ela tem um relacionamento abusivo. A pessoa que está no relacionamento, ela não consegue enxergar, porque existe sentimento, ela está dentro de algo com muito sentimento. E o que eu precisei fazer, que foi uma chave que eu virei?
eu falei assim, eu preciso olhar racionalmente para essa situação. Então eu saio da situação e olho ela por cima, sem sentimento. Muitíssimo difícil, muito difícil mesmo assim. Precisava entender, né, caderninhos do que eu tenho e do que eu não tive, diversos, né? O que eu tenho, o que eu não tive, o que me fez falta, né? O que eu consigo fazer com tudo isso. Acho que olhar, pôr as cartas na mesa, né? Pôr a sua história na mesa faz com que você a enxergue e veja os pontos positivos dela, né? O que tudo isso me tornou. Hoje eu falo assim que toda essa história, que tudo isso me fez ser uma mulher forte, né? Talvez eu atingi um nível profissional muito rápido. Por quê? Porque eu mergulhei na vida profissional, né? É assim, a minha vida, a partir do momento ali de 18 anos, ela virou work hard, eu entendo de work hard há muito tempo. Então eu comecei me inteirar muito do mundo profissional, crescer muito profissionalmente, porque era um escape, né? Então isso fez com que a minha vida profissional corresse muito, né? Eu deixasse a minha vida familiar de lado e corresse muito para a área profissional, né? Para que eu ganhasse força. Em algum lugar eu ia ter que compensar. E isso não foi ruim, isso foi bom. Hoje eu tenho 37 anos e tenho uma maturidade totalmente diferente. Não é qualquer problema que me abala, assim, não é qualquer chuvinha. Acho que nem as tempestades andam me abalando, porque não tem muito o que fazer, né? A gente vai passar por desertos, a gente vai passar por problemas e você tem que olhar para ele e falar assim, o que eu vou fazer? Não dá para ficar, né? Eu tive crises de depressão que eu estava trabalhando e eu assessorava um evento em Sertãozinho e diversas vezes, às vezes por relacionamento, por brigar, né, com o namorado e tal, tudo, eu tava ali trabalhando, mas depois chegava em casa e começava a chorar. E eu lembro exatamente de uma cena de eu chorando e morrendo de sono, eu falando assim, ou eu choro ou eu durmo, porque amanhã eu preciso trabalhar, esse evento precisa continuar, é um evento grandiosíssimo na cidade. Falei, não dá. Então, tipo assim, ou eu ficava me lamentando ou eu seguia. E sempre fiz essa escolha de vamos seguir, não dá pra chorar agora. Durante muito tempo é ruim porque você vai escondendo e colocando ali debaixo do tapete. Mas eu acho que a vida é isso, né? Não dá pra ficar se lamentando muito, não dá pra ficar com muito mimimi, né? Você tem que olhar a história e falar assim, vai, o que a gente vai fazer? Vamos tocar. Eu acho que uma das estratégias que você usou, talvez de forma, né, sem ser uma estratégia definida, foi olhar para os ganhos. E eu queria que você contasse pra gente, vou ser malvada com você, tá? Em uma palavra, quando você olha para essa família que te acolheu, qual foi o maior ganho que você teve em ter sido acolhida por essa família? Eu falo que... Eu sempre falo pra minha mãe, eu falo, mãe, a senhora não vai me deixar herança nenhuma, mas a maior herança que a senhora vai me deixar é a fé. É através deles que eu tive meu verdadeiro encontro com Deus, assim, né? Não só pela questão religiosa, mas porque a minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. E a fé dela realmente move montanhas, assim, isso é muito fato, né? A gente já passou por diversos problemas financeiros, né, em casa, onde ela falava, vai dar certo, vai acontecer isso, e aquilo acontecia como mágica. Então, a fé que ela, assim, vai ser o maior ganho da minha vida, é a fé que eles me passaram, né? A minha avó, eu lembro de cenas da minha avó, quando eu criança, minha avó sempre foi uma mulher de muita fé. Hoje eu carrego, até coloquei hoje, né, dois objetos que eu trago que é deles, que é o anel, que era da minha avó deu para minha mãe e minha mãe me deu. E a pulseira, que era uma corrente do meu avô, e a gente fez uma pulseira, né, para mim, para minha mãe, e eu sempre carrego. Então, sempre quando eu vou falar deles ou quando eu vou para momentos de decisão na minha vida, entrevista, trabalhos ou viagens, assim, que às vezes eu me sinto apreensiva, eu trago os dois, né? Que um me trouxe muita razão, me trouxe essa questão de ser forte, que foi o meu avô, e a minha avó, que me trouxe o equilíbrio de também ser uma pessoa amorosa, de não esquecer que na vida a gente precisa equilibrar os dois, né? E ela, junto com a minha mãe, eu acho que a minha mãe trouxe isso dela, a fé, né? O crer em Deus sobre todas as coisas, né? Que se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, e ele sempre vai ser Deus, né? Então,
a maior herança vai ser a fé mesmo. Eu quero que você conte pra gente o que você diria para aquela menina que ficava esperando a mãe na escada. O que essa mulher hoje, de 37 anos, com todo esse conhecimento, todo esse movimento interno para estar onde está, diria para aquela menina? Eu diria que vai dar certo, né? Calma que vai dar certo, né? Se eu soubesse, né? Eu até postei uma vez, se eu soubesse que tantas lágrimas seriam resultado, né, de quem eu sou hoje e da paz que eu tenho, hoje eu não teria chorado nada, assim, né? Acho que eu diria para ela assim, vai passar, né? Até existe uma música que fala, vai passar. Eu sei que essa luta um dia vai passar, né? E ter a certeza dentro de mim de que ele é comigo em qualquer momento da minha vida, né? Então acho que vai passar, né? Ui! Gente, uma coisa que eu nunca pensei no programa e a Denise está me deixando um insight aqui, lencinhos. Tem alguns programas que a gente precisa de uma caixinha de lenço do lado e hoje foi um deles. Eu nem imaginava, né? Pois é. Denise, eu quero te agradecer por por se expor de uma forma tão aberta, tão transparente, ao mesmo tempo tão madura. Né? Eu acho que a tua história tem mesmo uma base inspiradora imensa. E você não pode guardar essa história só para você. Não foi por acaso, né? Que você vivenciou algo tão profundo e você conseguiu deixar de ser a menina abandonada para ser a mulher que hoje ajuda pessoas com a sua história de vida. Então, te agradeço por isso. Acho que todos nós ganhamos um presente por você ter dito sim para mim de estar aqui. E eu queria que você contasse para as pessoas, se elas quiserem te conhecer, onde você está nas redes sociais, qual a rede que você mais usa, o teu @, porque você vai inspirar muitas pessoas aqui que estão nos assistindo. Com certeza, Kai. Eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui. Gosto muito desse compartilhamento da minha história, porque eu já contei ela para algumas pessoas, de ouvir pessoas falando assim, olha, há 1 hora atrás eu estava pensando em me matar. Olha, eu tinha em casa tudo programado para tomar remédios e etc. Pessoas com um nível de depressão assim que às vezes a gente nem imagina que possa existir. E ouvir dessas pessoas que, por ouvir a sua história, eu vou me dar mais uma chance, né? Eu falar para essa pessoa, se dá uma chance com tudo que você tem nesse momento. Então eu gosto muito de compartilhar. Compartilho muito pouco da minha vida nas redes sociais, até preciso um pouquinho mais. Mas eu uso muito o Instagram, né? Até por conta da área do marketing político, é uma área onde a gente usa muito. É Denise Matos MKT. Denise com S, Matos é um T só, e MKT, que é de marketing abreviado. As pessoas me encontram lá, pode me mandar um oi, se quiser compartilhar a sua história também. Eu vou estar ali para ouvir também. E de repente uma palavra, né? Que a gente fala para a pessoa, eu fiz assim. Essas pessoas conseguem seguir, né, dali em diante. Eu acho que por isso que eu sempre gostei de conversar muito com pessoas mais velhas, porque elas já tinham passado o que eu nunca passei. Então, eu preferi muito, ouvi muito isso da minha mãe. É melhor a gente aprender com os erros das pessoas do que com os nossos próprios erros. Dói menos, né? Então, se alguém quiser aprender um pouquinho com os meus, eu estou à disposição. E muitíssimo obrigada. Obrigada por esse espaço, né, onde eu já vi outras histórias aqui também. De alguma forma, muitas delas nos inspiram e esse espaço tem ajudado muitas pessoas e que você continue com muitos episódios do Cá Entre Nós, viu? Olha que coisa boa! Se você gosta de histórias daquelas para ouvir com a alma, hoje a Denise nos presenteou com mais uma. Muito obrigada por você estar aí. E continue, porque esse foi mais um programa Cá Entre Nós e tem muita gente boa que ainda vai passar por esse sofá só para te inspirar. Até o próximo programa.